programa A Gente em Destaque vai conversar hoje com uma fotógrafa aqui do Vale do Paraíba, a Joyce Patelli. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, antes de a gente entrar no caminho das fotos, né? Você é nascida em Arujá. Isso, sou nascida em Arujá, mas fui criada em Jacareí. Quer dizer, não tem nenhuma recordação da cidade de Arujá na sua infância, né? A minha infância, eu passei toda em Jacareí. Eu ia muito para Arujá por conta de parentes, de amigos que a gente tinha lá, mas as minhas memórias afetivas são em Jacareí. E a sua infância aqui em Jacareí, o que você se lembra? Você é de uma família muito grande? Fala pra gente um pouquinho sobre esse apanhado aí. Eu sou a segunda de 4 filhos, só tenho irmãos, sou a única menina da família. E eu me lembro assim de uma infância muito bacana, né? Acho que como a maioria das crianças, a gente gostava de brincar. Os meus pais sempre foram muito presentes na minha vida, na nossa infância. E eu acho que é isso, eu tenho muitas recordações boas da minha infância. Foi uma irmã que os irmãos tiveram muitos ciúmes quando chegou a adolescência, a época de começar namoro ou não? Por incrível que pareça, não, porque eu saía com os meus próprios irmãos, né? Então, foi muito tranquilo a fase da adolescência, a fase da transição, né? Da menina para a mulher foi encarada com muita tranquilidade. Os seus pais são de Arujá também ou não? Os meus pais moravam em Arujá, não são nascidos em Arujá não, mas moravam lá. E eles são da onde? O que eles fazem? O meu pai, ele é natural de Ayunas, ele é técnico em telecomunicação. A minha mãe, ela é de Cambará, no Paraná, mas também foi crescida em São Paulo, cresceu em São Paulo, foi criada em São Paulo e trabalha como assistente administrativo. Hoje ela está mais como dona de casa, cuidando de casa mesmo. E você nasce em Arujá, mas depois, logo um ano, vem para Jacareí por conta do quê? Um trabalho do seu pai? O que foi? Nós viemos morar em Jacareí exatamente por conta de trabalho. E aí nós viemos para Jacareí, era eu e o meu irmão mais velho. Meu outro irmão, o terceiro, nasceu em Arujá também, só um que é nascido em Guararema. Guararema? Guararema. Isso antes de vir para Jacareí também? Não, a gente já morava em Jacareí. Meu terceiro irmão, o terceiro filho da minha mãe nasceu em Arujá, mas a gente já morava em Jacareí. E o meu irmão caçula nasceu em Guararema e a gente já morava em Jacareí então também. Vocês sempre estão voltando para Arujá? Tem gente da família que permanece morando lá? Sim, nós temos amigos em Arujá, tem pessoas da família em Arujá, sim. A gente sempre que pode está lá. E esse mundo da fotografia, como é que ele começa na sua vida? Como é que se desperta esse interesse? Eu sempre gostei da fotografia, eu acho que a fotografia é uma memória, né, que a gente tem. Eu acho que ela tem o poder de guardar mesmo as nossas melhores lembranças. E a fotografia para mim é isso, é eternizar um momento. Então ela entrou na minha vida numa fase em que eu estava me tornando mãe e eu queria conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Não queria colocar meu filho na creche, queria poder estar ali, né, cuidando da cria, babando a cria. E aí eu resolvi encarar a fotografia, que era um hobby, como profissão. E aí eu fui estudar, fui me profissionalizar para poder entrar na área de fotógrafa, na carreira, para desenvolver a minha carreira como fotógrafa. Quer dizer, antes você não tinha esse gosto, lógico, todo mundo tira fotos, né? Mas você não tinha prestado essa atenção ainda para esse seu desejo, só foi depois do seu filho, né? Como profissão, não. Né? Eu sempre tive carreira administrativa, sempre trabalhei na parte administrativa e eu nunca tinha pensado como profissão. Era um hobby mesmo, sempre gostei, sempre tive esse carinho, essa paixão pela fotografia por acreditar que ela guarda as nossas melhores lembranças. E o que despertou em você quando você foi mãe para querer, nesse mundo de fotografia, querer deixar recordação do seu filho? O que foi isso? Eu acho que toda mãe tem pelo menos uns 10 bilhões de fotos do filho no celular, né? Ainda mais agora, né? Que tem celular. Que tem selfie, as próprias crianças conseguem fazer selfie, pegam o celular para tirar foto. E eu queria guardar cada fase do meu filho com carinho, poder mostrar para ele depois. Hoje ele é apaixonado, ele tem 3 anos e adora ver as fotos dele de quando ele era bebê. Então eu quis isso, quis poder eternizar esses momentos que são importantes na nossa vida, né? Por isso que eu escolhi a fotografia como carreira. E você já começa a trabalhar como fotógrafa aí, como fotógrafa particular, tirando fotos de outras mães também? Como é que começou isso? Eu comecei a trabalhar como fotógrafa de mulheres. Eu não fui para a área de gestante ou para a área de recém-nascido, não. Eu sempre procurei desenvolver
um trabalho que resgatasse a autoestima das mulheres, que reconectasse as mulheres com a essência delas, com quem elas eram mesmo. E a gente perde um pouco da nossa identidade depois da gestação, depois que a criança nasce, né? A gente passa a olhar só para a criança. E eu quis fazer o inverso. Eu quis passar a olhar para a mulher, resgatar a autoestima da mulher, para que ela pudesse entender o momento que ela está vivendo, para que ela pudesse se reconectar com ela mesma, para que ela pudesse se enxergar como uma força, para que ela conseguisse se enxergar como uma mulher mesmo. E como é que essas primeiras mulheres chegaram até você, no seu trabalho, nesse início aí? Como é que você foi fazendo essa pesquisa? Comecei a divulgar entre as amigas, rede social, e aí uma que fala para outra, vê uma foto aqui, um ensaio ali, e aí elas começam naturalmente a procurar. E é muito interessante porque eu sou mulher, então elas ficam muito mais seguras para fotografar, para fazer ensaio, ficam muito mais à vontade do que ficariam com um homem. Você já pensou, quando você quis fazer esse curso de fotografia, já para começar esse lado mais profissional depois do seu filho, você já tinha em mente trabalhar com mulheres? Sim, eu já tinha em mente trabalhar com mulheres, porque eu já tinha em mente que eu queria resgatar a autoestima dessas mulheres. Eu queria reconectar essas mulheres com a sua essência. Então eu fui para o nicho de mulheres mesmo. Eu não comecei fazendo várias coisas. Eu já entrei naquilo que eu esperava, naquilo que eu queria. E fui me profissionalizar nisso. E por que esse tema? Vem de alguma coisa relacionada à sua mãe? Ou relacionada a alguém em especial? Eu acredito que toda mulher, em algum momento, já se olhou no espelho e falou: não tá tão legal esse negócio aqui. E aí eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, e eu comecei a estudar o que é ser mulher, como, né, os pilares da autoestima, como que a mulher ela olha por ela mesma. E foi dessa vontade, não teve nenhuma ligação com terceiros. Eu acho que foi a minha ligação comigo mesma. Acho que depois que eu me tornei mãe, eu despertei um lado meu de mulher que eu não vivia, que eu não sabia que existia. E aí eu quis entender melhor este meu lado e ajudar outras mulheres a entender os seus lados também. E ser mãe, o que facilita para você nesse trabalho em contato com outras mulheres? Uma delicadeza maior? O que representa isso? O que mudou em você? A sensibilidade. Eu acho que a gente se torna sensível, né? Ainda mais sensível. Você olhar para aquela criança e saber que ela é dependente de você, que você precisa estar bem. E a sociedade, ela cobra muito isso, né? Existem muitos padrões que você tem que estar assim, tem que estar ali. E eu trabalho de um lado que você não tem que nada. Tá tudo bem se você não estiver bem, tá tudo bem se não estiver legal e você quiser fazer algo para melhorar. Então, a maternidade, ela me ajuda a ser cada vez mais sensível. É olhar para a criança e lembrar que a criança está aprendendo e a gente, como adulto, pode aprender também. Você falou dessa coisa da sociedade impor, né, várias tendências. Isso atrapalha também, né? Porque dependendo da mulher que é mãe e ela começa a prestar um pouco mais de atenção nisso, ela acaba se preocupando mais com coisas que não deve, né? Com certeza, por isso que eu acho que é legal você ter alguém, é legal você conversar com alguém, é legal você fotografar, é legal você olhar por um outro ângulo, por uma nova perspectiva, porque às vezes você conversando você consegue ressignificar algumas crenças, você consegue enxergar de uma maneira diferente do que você enxergava antes. E ter esse contato com essas primeiras mulheres que você fotografou, representou o que para você? Você viu que você estava mesmo no caminho certo, que era esse tema mesmo que você deveria entrar? Que lógico que depois a gente vai falar muito sobre o seu trabalho com as mulheres que tiveram câncer, mas esse seu trabalho inicial correspondeu ao que você desejava? Correspondeu, porque eu tinha feedbacks incríveis, eu tinha desabafo de mulheres que estavam passando por desafios que eu não podia imaginar que elas estavam passando, e eu pude ajudar muitas mulheres a superar traumas, a superar medos através simplesmente de um ensaio fotográfico, de uma conversa, de um olhar mais sensível mesmo. Quer dizer, por exemplo, o que você poderia contar? Alguma história? Porque eu imagino que tem que ter também um pouco a cabeça de um psicólogo para poder lidar com essas mulheres que vão lá com os mais variados tipos de problemas. Você tem que fazer esse convencimento da mulher para tirar uma fotografia dela. Também ela vai se expor um pouco ali. Que história que você pode falar para a gente aqui? Eu não parto muito do princípio de convencer, começa sempre com uma conversa, com um diálogo. Eu sempre chamo essa mulher para tomar um café,
para entender o porquê ela quer fazer esse ensaio fotográfico, por que é importante para ela. Ela não é obrigada a me autorizar o uso de imagem. No meu contrato, ela opta se ela quer ou não ser exposta. Se ela não quiser ser exposta, está tudo bem. Mas eu já tive inúmeras mulheres que vieram porque em algum momento tentaram suicídio, porque olharam no espelho, não estavam se sentindo bem com a aparência dela no espelho, com o que ela estava vivendo dentro de casa, com aquele momento pessoal, profissional, e tentaram o suicídio. E é muito interessante, porque elas nunca querem acabar com a vida, elas querem tirar a dor. Né? Elas estão vivendo um momento de dor profunda, é como se a vida naquele momento não existisse mais. E aí você tem que conversar, que mostrar que não é bem assim, encaminhar para um psicólogo muitas vezes para poder pedir ajuda, porque é a ajuda que muitas vezes ela está precisando e ela não está enxergando. Então é ser sensível à dor do outro, é lembrar que não interessa qual é o tamanho da dor, qual é a dimensão, é do outro, e você tem que ter respeito, tem que ter empatia. E tem alguma personagem dessas iniciais que mais marcou você, não? Uma personagem que mais me marcou? Eu acredito que todas marcam um pouco por conta da sua coragem, por conta daquilo que elas estão procurando. Eu lembro de uma em específico que ela não estava bem com o corpo dela, porque ela se sentia muito magra. Ela não gostava de maquiagem, então nós optamos por um ensaio fotográfico sem maquiagem, num ambiente que ela gostava, foi em uma fazenda. E quando ela viu as fotos e ela viu o resultado das fotos, eu não trabalho com Photoshop, eu não tiro estria, não tiro nada. É a mulher do jeito que ela é, para mostrar que ela é bonita do jeito que ela é. E quando ela se viu, ela se emocionou, porque ela não enxergava o tamanho da beleza que ela tinha. Quando ela conseguiu se ver bela pelo olhar de uma outra pessoa, ela se emocionou, tanto que hoje ela cursa psicologia. Ela é formada em psicologia e está fazendo uma pós-graduação em psicologia. Esse tipo de repercussão que você tem em cada história deve ser para você uma coisa bem tocante, né? É sempre um ensinamento, Rodrigo. Você sempre olha para o outro, você passa a olhar para o outro ser humano com um respeito cada vez maior. Você passa a olhar para qualquer ser humano, não interessa o sexo. E lembra que ali é uma história. E que muitas vezes você está vendo a pessoa sorrindo por fora, mas você não sabe 1% do que aquela pessoa passa, da história, da vida daquela pessoa. E eu imagino também que a cada história que você escuta, quando você está ali atrás da sua câmera fotográfica, você tem que se controlar também para não passar uma tensão por conta da história que a mulher te contou, né, para não transmitir um nervosismo seu, um impacto com o recebimento da história daquele seu personagem que está ali, né? Eu sempre tomo mais de um café com essa pessoa, eu sempre faço muitas perguntas, busco saber o que essa pessoa gosta, o porquê essa pessoa quer fazer um ensaio, como eu disse, quais são os seus hobbies, as suas cores preferidas, os lugares que ela mais gosta. Então, no momento que a gente está ali fotografando, a gente não fala de dor. É sempre um momento alegre, é sempre um momento de descontração, sempre tem uma música que a pessoa goste de ouvir, para que ela entre nesse momento e ela se sinta bem, ela se sinta tranquila, ela se sinta feliz. Então, quando eu estou fotografando, não se fala em dor, se fala em vida, se fala em amor. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.